casa dos Almeida sempre foi um lugar de alegria e risos infantis. Marina, de apenas 7 anos, era uma menina vibrante que adorava correr pelo jardim, perseguindo borboletas e inventar histórias mirabolantes para seus pais. Mas tudo mudou numa manhã de março, quando ela acordou com febre alta e uma fraqueza inexplicável que a impediu de sair da cama. O primeiro médico diagnosticou uma virose comum e prescreveu repouso e medicamentos básicos. 3 dias depois, Marina continuava febril e agora reclamava de dores intensas nas articulações. Os pais, Renata e Carlos, começaram a sentir as primeiras pontadas de preocupação. Levaram a filha a outro especialista, que solicitou exames de sangue completos. Os resultados mostraram alterações preocupantes, mas nada conclusivo. Um terceiro médico sugeriu antibióticos mais fortes, suspeitando de uma infecção bacteriana resistente. Passaram-se 2 semanas, e Marina só piorava. A menina que antes não parava quieta agora mal conseguia levantar da cama. Sua pele adquiriu um tom pálido preocupante, e os olhos perderam aquele brilho característico da infância. Renata deixou o emprego para cuidar da filha em tempo integral, enquanto Carlos trabalhava dobrado para pagar as consultas e medicamentos que se acumulavam sem trazer resultado. A algum ponto o quarto hospital trouxe o diagnóstico, mais assustador até então: uma doença autoimune, rara que atacava múltiplos sistemas do corpo de Marina. Os médicos iniciaram um tratamento agressivo com corticoides e imunossupressores. Os efeitos colaterais foram brutais. Marina vomitava constantemente. Seu cabelo começou a cair em mechas e seu corpinho inchava de forma desproporcional. Ainda assim, os sintomas principais não cediam. A casa, antes repleta de vida, transformou-se num ambiente silencioso e tenso. Carlos chegava do trabalho e ia direto ao quarto da filha, sentando-se ao lado da cama sem saber o que dizer. Renata passou a dormir numa poltrona ao lado de Marina, acordando a cada gemido de dor da menina. Os avós visitavam frequentemente, trazendo comidas que Marina não conseguia comer e brinquedos que ela não tinha energia para tocar. O quinto médico sugeriu uma terapia experimental, que envolvia medicações importadas extremamente caras. Carlos vendeu o carro e pediu empréstimos aos familiares. Durante 3 meses, Marina recebeu infusões semanais que deixavam seu corpo ainda mais debilitado. A esperança dos pais oscilava entre picos de otimismo e vales profundos de desespero. Cada exame de sangue era aguardado como uma sentença, e os resultados continuavam desanimadores. Marina completou 8 anos dentro do hospital. Não houve festa, apenas um bolinho simples que ela mal conseguiu provar. Seus amiguinhos da escola mandaram cartões coloridos que foram pendurados nas paredes brancas do quarto hospitalar. A professora visitou uma vez, prometendo que Marina logo voltaria para a turma. Mas todos sabiam que aquela promessa soava cada vez mais distante e improvável. Foi nesse período de profunda angústia que Renata percebeu que não conseguiria mais cuidar sozinha de tudo. A exaustão física e emocional estava cobrando seu preço. Ela mesma começou a apresentar sinais de depressão, perdendo peso rapidamente e desenvolvendo insônia crônica. Carlos, notando o estado da esposa, sugeriu contratar alguém para ajudar durante algumas horas do dia. Através de uma amiga da família, conheceram Dona Júlia, uma senhora de 60 e poucos anos com vasta experiência em cuidados com crianças. Ela tinha um olhar sereno e uma presença reconfortante que trouxe um pouco de paz para aquela casa marcada pelo sofrimento. Dona Júlia começou a trabalhar 3 vezes por semana, cuidando de Marina enquanto Renata descansava ou resolvia pendências. Nos primeiros dias, Dona Júlia apenas observava. Ela acompanhava os horários dos medicamentos, ajudava Marina a se alimentar, lia histórias quando a menina tinha energia para ouvir e limpava o quarto mantendo tudo organizado. Mas principalmente, ela observava com atenção cada detalhe da rotina daquela família devastada pela doença. Numa tarde de quinta-feira, Dona Júlia estava sentada ao lado da cama de Marina quando a menina teve mais uma crise de dor. Os gemidos ecoavam pelo quarto enquanto Renata aplicava compressas frias e administrava os analgésicos prescritos. A babá permaneceu ali, segurando a mãozinha frágil de Marina, e algo em seus olhos mudou. Era como se uma decisão estivesse sendo tomada silenciosamente. Naquela noite, depois que Marina finalmente adormeceu exausta da dor, Dona Júlia conversou brevemente com Renata na cozinha. Ela comentou que conhecia casos semelhantes e que havia algo que poderia ajudar, algo que os médicos talvez não tivessem considerado ainda. Renata, inicialmente cética depois de tantas tentativas frustradas, percebeu uma convicção diferente na voz da babá. Não era promessa vazia,
mas uma certeza tranquila de quem já havia presenciado algo extraordinário. Carlos chegou tarde naquela noite e encontrou a esposa ainda acordada, pensativa. Ela contou sobre a conversa com Dona Júlia e juntos ficaram em silêncio por longos minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Haviam testado tantos tratamentos, ouvido tantos especialistas, gastado todas as economias da família. Será que realmente havia mais alguma esperança? Ou aquilo era apenas mais uma ilusão cruel que prolongaria o sofrimento de todos? Na sexta-feira seguinte, Dona Júlia chegou mais cedo que o habitual. Trazia uma sacola discreta que chamou a atenção de Renata imediatamente. A babá pediu alguns minutos para conversar com os pais antes de iniciar seu turno. Sentaram-se à mesa da cozinha, e Dona Júlia começou a explicar com calma e clareza o que pretendia fazer. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas. Sua postura demonstrava respeito pela dor daquela família, mas também uma determinação inabalável. O que Dona Júlia estava prestes a propor mudaria completamente o rumo daquela história. Dona Júlia colocou a sacola sobre a mesa e começou a falar com a voz firme e serena que se tornara sua marca registrada naquela casa. Ela explicou que durante anos havia trabalhado com uma família cuja filha sofrera de uma condição similar à de Marina. Naquela época, após inúmeros tratamentos convencionais falharem, uma nutricionista especializada havia introduzido um protocolo alimentar específico baseado em plantas medicinais amazônicas e suplementos naturais raros. Os resultados haviam sido surpreendentes. Renata e Carlos trocaram olhares carregados de ceticismo e esperança misturados. Já haviam ouvido tantas sugestões, experimentado tantas alternativas que prometiam milagres. Cada decepção tornara-se mais dolorosa que a anterior. Carlos questionou se aquilo tinha alguma base científica, se havia estudos comprovando a eficácia. Dona Júlia admitiu honestamente que não se tratava de algo amplamente reconhecido pela medicina tradicional, mas que havia evidências empíricas poderosas que ela própria testemunhara. A babá abriu a sacola e começou a retirar pequenos frascos e pacotes cuidadosamente etiquetados. Havia tinturas de plantas com nomes que Renata nunca ouvira mencionar, pós de raízes exóticas e suplementos específicos importados de regiões remotas da floresta. Dona Júlia explicou que conhecia um especialista em medicina integrativa que trabalhava com comunidades indígenas e havia desenvolvido esse protocolo, combinando conhecimento ancestral com pesquisas modernas sobre fitoterapia. Ela descreveu detalhadamente como cada componente funcionaria no organismo de Marina. As plantas ajudariam a modular a resposta imune sem suprimi-la completamente, como faziam os medicamentos convencionais. Os suplementos forneceriam nutrientes essenciais que estavam depletados no corpo da menina devido aos tratamentos agressivos. E uma dieta específica, eliminando alimentos inflamatórios e priorizando outros com propriedades curativas, criaria o ambiente ideal para a recuperação. Carlos levantou-se e caminhou até a janela, processando tudo aquilo. Parte dele queria acreditar desesperadamente que finalmente haviam encontrado uma solução. Outra parte temia estar se agarrando a mais uma ilusão que só prolongaria o sofrimento de Marina. Ele perguntou quanto tempo levaria para ver resultados, quanto custaria esse tratamento alternativo e quais eram os riscos envolvidos. Dona Júlia respondeu com paciência a cada pergunta. Os primeiros sinais de melhora poderiam aparecer em 2 ou 3 semanas, mas o protocolo completo levaria meses. Quanto ao custo, ela revelou que conhecia o especialista pessoalmente e poderia conseguir os componentes por um preço acessível, muito menor que os tratamentos convencionais que já haviam tentado. Sobre os riscos, ela foi transparente. Tratava-se de substâncias naturais com efeitos colaterais mínimos, mas o maior risco era realmente não funcionar, resultando em mais tempo perdido. Renata finalmente falou, sua voz trêmula de emoção contida. Ela queria saber por que Dona Júlia esperara tanto tempo para mencionar isso. A babá explicou que precisava primeiro observar o caso de Marina, entender a dinâmica da doença e principalmente estabelecer uma relação de confiança com a família. Ela não queria parecer presunçosa ou desrespeitosa com os médicos que tratavam a menina. Mas agora, vendo que nada mais funcionava, sentiu que era sua responsabilidade moral apresentar essa alternativa. A discussão prolongou-se pela manhã inteira. Dona Júlia mostrou fotos da outra criança que ela havia ajudado a cuidar, documentando a transformação ao longo dos meses. As imagens eram impressionantes. Uma menina tão debilitada quanto Marina, gradualmente recuperando cores, energia e vida. Havia também cartas dos pais daquela família, agradecendo a Dona Júlia por ter insistido naquele tratamento quando eles já haviam perdido todas as esperanças.
Carlos questionou se não deveriam consultar o médico atual de Marina antes de iniciar qualquer coisa. Dona Júlia concordou completamente, mas alertou que muitos médicos tradicionais eram resistentes a abordagens integrativas e poderiam descartar a ideia sem considerar seriamente. Ela sugeriu que pelo menos tentassem combinar as abordagens, mantendo o acompanhamento médico regular, enquanto introduziam gradualmente o protocolo natural. A decisão não foi fácil. Renata e Carlos passaram o fim de semana inteiro conversando, pesquisando na internet sobre as plantas mencionadas e discutindo os prós e contras. Consultaram também os avós de Marina, que inicialmente mostraram-se céticos, mas acabaram concordando que não havia muito mais a perder. O estado da menina continuava deteriorando-se apesar de todos os tratamentos médicos tentados. Na segunda-feira seguinte, Renata e Carlos levaram Marina para mais uma consulta de rotina. Mencionaram timidamente para o médico sobre a possibilidade de incluir suplementos naturais e ajustes alimentares no tratamento. Como Dona Júlia havia previsto, o médico demonstrou ceticismo imediato, argumentando que não havia evidências científicas robustas e que poderia haver interações perigosas com os medicamentos convencionais. Ele não proibiu categoricamente, mas deixou claro que não apoiava a ideia. Saindo do hospital, Renata chorou no carro. Ela estava cansada de ver a filha sofrer. Cansada das promessas vazias, cansada de sentir-se impotente. Carlos segurou sua mão e tomou uma decisão. Eles tentariam o protocolo de Dona Júlia, mantendo o acompanhamento médico regular, mas dando uma chance real para aquela abordagem alternativa. Afinal, o que realmente tinham a perder? Naquela mesma tarde, Dona Júlia iniciou o protocolo. Começou preparando um chá especial com 3 das plantas medicinais, seguindo meticulosamente as proporções e o tempo de infusão. O líquido tinha uma cor âmbar e um aroma terroso que preencheu a cozinha. Ela levou a xícara para o quarto de Marina, explicando para a menina com palavras simples que aquele chá especial ajudaria seu corpo a ficar forte novamente. Marina, habituada a tomar dezenas de remédios diariamente, aceitou o chá sem resistência. O sabor era amargo, mas não intolerável. Dona Júlia acrescentou um pouco de mel para ajudar. Nas horas seguintes, a babá preparou também uma sopa nutritiva usando ingredientes específicos do protocolo: caldo de ossos caseiro, vegetais orgânicos escolhidos por suas propriedades anti-inflamatórias e temperos que Dona Júlia trouxera em sua sacola misteriosa. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Dona Júlia assumiu o controle da alimentação de Marina, eliminando completamente açúcares, glúten, laticínios e alimentos processados. Cada refeição era preparada com ingredientes frescos e específicos. 3 vezes ao dia, Marina recebia suas tinturas e suplementos naturais, administrados com a precisão de um protocolo médico rigoroso. Renata observava tudo com uma mistura de esperança e apreensão. Os primeiros dias não mostraram mudanças visíveis. Marina continuava febril, fraca e com dores. Mas Dona Júlia permanecia imperturbável, explicando que o corpo precisava de tempo para começar a responder. Ela comparou o processo a plantar uma semente. Nada acontece imediatamente, mas sob a terra, as raízes já estão começando a se formar. Carlos mantinha um diário detalhado, anotando cada sintoma, cada medicação, cada refeição. Ele queria ter dados concretos para avaliar se aquilo realmente estava funcionando, ou se era apenas mais uma tentativa frustrada. À noite, ele e Renata revisavam as anotações juntos, procurando sinais, por menores que fossem, de que algo estava mudando. No 10º dia do protocolo, algo aconteceu que fez o coração de Renata disparar de esperança. Marina acordou naquela manhã e pediu água sozinha. Parecia um detalhe insignificante, mas era a primeira vez em semanas que ela tomava a iniciativa para algo. Renata correu para o quarto ao ouvir a voz da filha, encontrando-a sentada na cama sem ajuda. Os olhos de Marina pareciam um pouco mais vivos, menos vidrados pela dor constante e pelos medicamentos pesados. Dona Júlia chegou para seu turno e imediatamente notou a mudança sutil. Ela examinou Marina com olhos experientes, checando a temperatura, observando a cor da pele, a forma como a menina se movia. Havia uma melhora discreta, mas inegável. A babá não demonstrou surpresa exagerada, apenas um aceno tranquilo de confirmação. Era exatamente o que ela esperava que acontecesse naquele período. Carlos, sempre mais cético, argumentou que poderia ser apenas uma flutuação natural da doença. Já haviam experimentado dias melhores seguidos de pioras brutais. Ele não queria criar expectativas apenas para vê-las destruídas novamente. Mas Renata,
Por alguma razão que ela mesma não conseguia explicar completamente, sentiu que desta vez era diferente. Havia algo na forma como Marina pedira água, na clareza de seus olhos, que sugeria uma mudança mais profunda. Nos dias seguintes, pequenas melhorias continuaram aparecendo. A febre, que era constante há meses, começou a ceder. Primeiro foram períodos curtos sem febre durante a manhã. Depois, tardes inteiras com temperatura normal. As dores nas articulações, embora ainda presentes, diminuíram de intensidade. Marina começou a conseguir segurar objetos leves novamente, algo que havia se tornado impossível nas semanas anteriores. A avó materna visitou na segunda semana e ficou chocada com a diferença. Ela abraçou Dona Júlia com lágrimas nos olhos, agradecendo repetidamente. Mas o avô paterno manteve-se reservado, lembrando a todos que melhorias temporárias já haviam ocorrido antes. Ele não queria que a família se iludisse apenas para sofrer mais uma decepção devastadora. A consulta médica de rotina trouxe o primeiro confronto sério. Os exames de sangue mostraram alterações interessantes. Alguns marcadores inflamatórios haviam reduzido significativamente. O médico ficou surpreso, mas atribuiu a melhora a um possível efeito tardio dos medicamentos convencionais. Quando Renata mencionou o protocolo natural que estavam seguindo simultaneamente, o médico franziu a testa com desaprovação evidente. Ele advertiu sobre os perigos de tratamentos não comprovados, mencionou casos de intoxicação por plantas medicinais e sugeriu fortemente que abandonassem aquela abordagem alternativa. Argumentou que a medicina tradicional eventualmente funcionaria se tivessem paciência. Carlos sentiu-se dividido entre confiar no especialista que estudara anos para aquilo e acreditar nos resultados concretos que estava vendo na própria filha. Renata, porém, havia tomado uma decisão. Ela agradeceu respeitosamente ao médico, mas deixou claro que continuariam com o protocolo de Dona Júlia enquanto mantinham o acompanhamento médico regular. O médico ficou visivelmente irritado, alertando que não se responsabilizaria por complicações decorrentes de tratamentos não autorizados. A tensão na sala de consulta era palpável quando deixaram o hospital. De volta em casa, Carlos e Renata tiveram a primeira discussão séria desde o início da doença de Marina. Ele argumentava que deveriam dar mais crédito ao médico formado e experiente. Ela contra-argumentava que aquele mesmo médico não havia conseguido ajudar Marina em meses de tratamento. As vozes subiram de tom, a frustração e o medo acumulados finalmente encontrando uma válvula de escape. Dona Júlia ouviu parte da discussão do quarto de Marina. Quando o casal finalmente se acalmou, ela veio até a sala e sentou-se com eles. Falou calmamente sobre como entendia a posição do médico, formado numa tradição que valoriza ensaios clínicos e protocolos estabelecidos. Mas lembrou-os também de que a medicina é tanto ciência quanto arte, e que cada paciente responde de forma única a diferentes abordagens. Ela sugeriu que mantivessem ambos os caminhos, o acompanhamento médico tradicional, para monitorar objetivamente a evolução através de exames, e o protocolo natural que estava claramente trazendo benefícios observáveis. Não precisava ser uma escolha excludente entre medicina convencional e alternativa. Podiam trabalhar com ambas, aproveitando o melhor de cada abordagem. A sabedoria tranquila de Dona Júlia acalmou os ânimos. Carlos concordou em continuar com o protocolo por mais algumas semanas, reavaliando constantemente os resultados. Renata sentiu-se aliviada por não ter que escolher entre o marido e a babá, entre a ciência e a intuição. Todos estavam, afinal, buscando a mesma coisa, a recuperação de Marina. Na terceira semana do protocolo, Marina conseguiu levantar da cama sozinha pela primeira vez em 4 meses. Seus passos eram trêmulos, e ela precisou apoiar-se nos móveis, mas caminhou do quarto até a sala. Renata filmou o momento com o celular, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto acompanhava cada passo cauteloso da filha. Carlos chegou do trabalho e assistiu ao vídeo repetidas vezes, incapaz de conter a emoção. Os amiguinhos de Marina começaram a mandar mais cartões e desenhos. A professora ligou para saber como ela estava, comentando que a turma toda sentia sua falta. Renata, pela primeira vez em meses, permitiu-se imaginar Marina voltando para a escola, brincando no recreio, vivendo uma vida normal de criança. A esperança, aquele sentimento perigoso que ela havia tentado sufocar tantas vezes, começou a florescer novamente. Mas nem tudo eram flores. Marina ainda tinha dias ruins, quando as dores voltavam com força, e ela passava horas chorando. Nesses momentos, as dúvidas ressurgiam cruéis. Seria mesmo o protocolo de Dona Júlia que estava funcionando? Ou apenas uma coincidência?
E se fosse apenas uma melhora temporária antes de uma recaída ainda pior? Dona Júlia mantinha-se firme durante esses períodos difíceis. Ela explicava que a recuperação nunca é linear, que o corpo passa por ciclos de cura que incluem momentos de aparente retrocesso. Comparava o processo a uma montanha-russa, com subidas e descidas, mas numa trajetória geral ascendente. Sua confiança inabalável tornava-se uma âncora para a família inteira. Um vizinho médico, ao ouvir sobre o caso, visitou a família oferecendo uma segunda opinião. Ele revisou todos os exames, conversou longamente com Carlos e Renata e, surpreendentemente, não descartou o protocolo natural. Explicou que a medicina integrativa vinha ganhando reconhecimento e que várias plantas medicinais haviam demonstrado propriedades imunomoduladoras em estudos recentes. Sua validação trouxe um alívio imenso, especialmente para Carlos. No final da terceira semana, Marina comeu uma refeição completa pela primeira vez em meses. Dona Júlia havia preparado um prato especialmente nutritivo e saboroso dentro das restrições do protocolo. A menina não apenas comeu tudo, mas pediu mais. Ver a filha com apetite, algo tão básico, mas que havia desaparecido completamente, fez Renata perceber o quanto aquelas pequenas vitórias eram monumentais. Carlos atualizou seu diário naquela noite com anotações detalhadas. Revisando as semanas anteriores, o padrão era inegável. Desde o início do protocolo de Dona Júlia, a tendência geral era de melhora constante, apesar dos altos e baixos. Os números não mentiam. Os marcadores inflamatórios continuavam caindo. O peso de Marina começara a estabilizar. A febre praticamente desaparecera. Pela primeira vez desde que a doença surgira, a família Almeida foi dormir naquela noite sentindo algo que havia se tornado estranho e desconhecido. Esperança real, fundamentada em evidências concretas, de que Marina realmente poderia se recuperar completamente. O primeiro mês do protocolo terminou com resultados que superaram as expectativas mais otimistas. Marina não apenas estava melhor, estava irreconhecível comparada à menina devastada pela doença, que mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro semanas atrás. Ela agora caminhava pela casa sem ajuda, brincava com seus bonecos por períodos curtos, e até pediu para desenhar, uma atividade que adorava antes de ficar doente. Dona Júlia começou a introduzir a segunda fase do protocolo. Novos suplementos foram adicionados, focados agora não apenas em controlar a inflamação, mas em reconstruir a força muscular e a vitalidade geral de Marina. A dieta foi expandida gradualmente, reintroduzindo alimentos um de cada vez para monitorar reações. Cada passo era meticulosamente planejado e executado com a precisão de uma coreografia ensaiada há anos. Renata finalmente conseguiu dormir uma noite inteira pela primeira vez em meses. Ela acordou assustada, correndo para o quarto de Marina, temendo que algo ruim tivesse acontecido enquanto dormia. Mas encontrou a filha dormindo tranquilamente, respirando de forma regular e profunda, sem os gemidos de dor que haviam se tornado trilha sonora daquela casa. Sentou-se ao lado da cama e chorou silenciosamente, lágrimas de gratidão e alívio. Carlos começou a permitir-se planejar o futuro novamente. Conversou com o chefe sobre retornar ao horário normal de trabalho, agora que não precisava mais fazer horas extras para pagar tratamentos caríssimos. Mencionou casualmente ao falar com um amigo sobre a possibilidade de fazer uma viagem em família quando Marina estivesse completamente recuperada. Eram planos simples, comuns, mas que haviam se tornado impossíveis de sequer considerar nos meses anteriores. A próxima consulta médica trouxe uma reviravolta surpreendente. O médico, conhecido por seu ceticismo em relação a tratamentos alternativos, ficou visivelmente chocado ao examinar Marina e revisar os novos exames de sangue. Os marcadores que indicavam a atividade da doença autoimune haviam caído drasticamente. Alguns estavam quase normalizados. A função renal, que começara a apresentar sinais preocupantes, havia melhorado significativamente. Ele perguntou detalhadamente sobre o que haviam mudado no tratamento. Renata, preparada para outra repreensão, explicou nervosamente sobre o protocolo completo de Dona Júlia. As plantas medicinais, os suplementos específicos, a dieta rigorosa. Para a surpresa de todos, o médico não demonstrou desaprovação imediata. Em vez disso, pediu uma lista detalhada de tudo que Marina estava consumindo, mencionando que queria documentar o caso. Ele admitiu com uma honestidade rara e admirável que os tratamentos convencionais haviam falhado completamente com Marina, e que seria negligência de sua parte não reconhecer a melhora dramática desde que iniciaram a abordagem integrativa.
Embora ainda mantivesse reservas sobre tratamentos não comprovados por estudos controlados, não podia negar os resultados objetivos que os exames mostravam claramente. A transformação de Marina continuou nas semanas seguintes. Seu cabelo, que havia caído em mechas devido aos medicamentos fortes, começou a crescer novamente com uma textura surpreendentemente saudável. As olheiras profundas que marcavam seu rosto desapareceram gradualmente. Suas bochechas recuperaram cor e volume. Ela começou a sorrir novamente. Aquele sorriso largo e genuíno da infância, que havia desaparecido junto com sua saúde. Dona Júlia introduziu exercícios leves na rotina de Marina. Começaram com alongamentos suaves pela manhã, evoluindo para caminhadas curtas pelo jardim. A babá explicava que o corpo precisava não apenas curar, mas reaprender a funcionar plenamente. Cada movimento era uma reconexão com a força e a vitalidade que a doença havia roubado. Os avós visitaram no segundo mês do protocolo e mal reconheceram a neta. O avô paterno, antes tão cético, abraçou Dona Júlia longamente e pediu desculpas por ter duvidado dela. A avó materna trouxe um bolo especial feito com ingredientes aprovados no protocolo, tendo consultado Dona Júlia previamente sobre a receita. A casa encheu-se de risos e conversas alegres, sons que haviam se tornado memórias distantes. Marina pediu para voltar à escola. Seus pais e Dona Júlia conversaram longamente sobre o timing certo. Decidiram começar com meio período, apenas algumas horas por dia, 3 vezes por semana. A professora foi brifada sobre a situação e se comprometeu a monitorar cuidadosamente Marina. O primeiro dia de volta à escola foi emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Renata esperou no carro em frente à escola durante todas as 2 horas que Marina ficou lá, incapaz de se afastar caso algo acontecesse. Mas quando foi buscar a filha, encontrou-a radiante, contando animadamente sobre como havia brincado com os amigos e participado de uma atividade de arte. A normalidade daquele relato, tão comum para outras crianças, mas extraordinário para Marina, fez o coração de Renata transbordar de alegria. Carlos começou a pesquisar mais profundamente sobre medicina integrativa e o protocolo que havia salvado sua filha. Descobriu estudos científicos sobre várias das plantas que Dona Júlia usava, confirmando propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras. Leu sobre casos documentados de remissão de doenças autoimunes através de mudanças alimentares radicais. Seu ceticismo inicial transformou-se em fascínio genuíno pela interseção entre conhecimento ancestral e ciência moderna, Dona Júlia começou a reduzir gradualmente alguns componentes do protocolo conforme Marina se fortalecia. Explicou que o corpo agora estava respondendo bem e não precisava mais de todo o suporte inicial. O objetivo era que Marina eventualmente mantivesse apenas uma dieta saudável e suplementação básica, sem depender de dezenas de frascos e tinturas diariamente. No 3º mês, Marina estava participando de aulas de período integral novamente. Ela ainda seguia o protocolo alimentar rigorosamente. E Renata mandava lanche especial todos os dias. Alguns colegas perguntavam por que ela comia comidas diferentes, e Marina explicava com simplicidade que aqueles alimentos faziam seu corpo funcionar melhor. Algumas mães começaram a fazer perguntas, interessadas na abordagem nutricional que havia trazido resultados tão impressionantes. A família voltou ao hospital para uma bateria completa de exames, 3 meses após iniciar o protocolo de Dona Júlia. Os resultados foram tão extraordinários que o médico pediu para repetir alguns testes, suspeitando de erro de laboratório. Mas os segundos exames confirmaram. Marina estava em remissão completa. Todos os marcadores da doença autoimune haviam normalizado. Sua função renal estava perfeita. O sistema imunológico, antes desregulado e atacando o próprio corpo, agora operava em harmonia. O médico, num momento de rara humildade profissional, pediu permissão para documentar o caso de Marina e apresentá-lo em conferências médicas. Ele queria que outros profissionais conhecessem aquela história, não como um milagre inexplicável, mas como evidência de que abordagens integrativas mereciam consideração séria quando os métodos convencionais falhavam. Renata e Carlos concordaram imediatamente, esperando que a experiência de Marina pudesse ajudar outras famílias desesperadas. Dona Júlia continuava visitando a casa regularmente, mas agora seu papel havia mudado. Não era mais a cuidadora de uma criança gravemente doente, mas a orientadora de uma família aprendendo a manter a saúde reconquistada. Ela ensinou Renata a preparar as refeições especiais, explicou sobre combinações de alimentos e seus efeitos no corpo, e gradualmente transferiu todo o conhecimento necessário para que a família mantivesse Marina saudável independentemente.
Marina ganhou peso de forma saudável. Seus músculos se reconstruíram e sua energia parecia inesgotável. Ela voltou a correr pelo jardim perseguindo borboletas, exatamente como fazia antes da doença. Mas agora havia uma diferença sutil em seus olhos. Uma profundidade que não existia antes. Ela havia passado por uma provação que a maioria das crianças nunca enfrentaria, e isso a mudara de formas que só se revelariam com o tempo. A casa dos Almeida transformou-se completamente. As paredes que testemunharam meses de desespero agora ecoavam risos e música. O quarto de Marina, que parecera um quarto de hospital por tanto tempo, voltou a ser o santuário colorido de uma menina de 8 anos. Os remédios que lotavam a mesa de cabeceira foram substituídos por livros de histórias e bichinhos de pelúcia. Carlos e Renata renovaram votos silenciosos um com o outro. A crise havia testado seu casamento de formas brutais, mas eles haviam sobrevivido juntos, unidos pelo amor à filha e pela determinação de fazer tudo o que estivesse ao alcance para salvá-la. Eram agora mais fortes, mais conectados e infinitamente mais gratos por cada dia comum e saudável que viviam como família. No final do 4º mês, Dona Júlia anunciou que Marina não precisava mais de seu acompanhamento constante. A menina estava completamente estabilizada, e a família agora tinha todo o conhecimento necessário para manter o protocolo de manutenção. Seria hora de Dona Júlia partir para ajudar outra família. A notícia trouxe lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de gratidão profunda e reconhecimento de que aquela mulher extraordinária havia salvado não apenas Marina, mas toda a família. Renata organizou um jantar de despedida. Convidou os avós, alguns vizinhos próximos que haviam acompanhado a jornada e até o médico de Marina, que aceitou o convite prontamente. Durante a refeição, Carlos fez um brinde emocionado a Dona Júlia, reconhecendo que sem sua coragem de propor uma alternativa não convencional quando tudo parecia perdido, Marina provavelmente não estaria ali naquela noite. Dona Júlia respondeu com sua humildade característica. Ela disse que não havia feito nada além de compartilhar conhecimento que aprendera com outros, e que o verdadeiro crédito pertencia à natureza, aos povos ancestrais que descobriram as propriedades curativas das plantas, e principalmente a resiliência do corpo de Marina. Mas todos na sala sabiam que sua modéstia não diminuía em nada sua contribuição essencial para aquele milagre moderno. Marina, sentada ao lado de Dona Júlia, segurava sua mão com força. Ela era jovem demais para articular completamente o que sentia, mas em seu coração de criança, entendia que aquela senhora gentil havia sido seu anjo da guarda, sua salvadora quando a medicina tradicional não tinha mais respostas. Ela prometeu nunca esquecer Dona Júlia, e que quando crescesse, ajudaria outras crianças doentes assim como foi ajudada. A família manteve contato com Dona Júlia após sua partida. Ela ligava semanalmente para saber de Marina, e às vezes visitava para ver pessoalmente como a menina estava. Cada visita confirmava que a recuperação era real, duradoura e completa. Marina não apenas sobrevivera, estava prosperando de formas que pareciam impossíveis durante os dias mais sombrios da doença. 6 meses após iniciar o protocolo, Marina participou de uma corrida na escola e ficou em 3º lugar. Ver a filha correndo livremente, competindo com outras crianças, rindo sem dor, foi o momento em que Renata e Carlos finalmente permitiram-se acreditar completamente que o pesadelo havia terminado. Marina estava curada. Sua filha estava de volta. 2 anos se passaram desde aquele dia em que Dona Júlia apareceu com sua sacola misteriosa e mudou o destino de Marina para sempre. A menina agora tinha 10 anos. Cursava o 5º ano com notas excelentes, praticava natação 2 vezes por semana e vivia uma vida completamente normal e saudável. Quem olhasse para ela jamais imaginaria a batalha brutal que havia travado contra uma doença devastadora. A família Almeida mantinha o protocolo alimentar como estilo de vida permanente. Descobriram que aquela forma de comer não era apenas medicina para Marina, mas prevenção e otimização de saúde para todos. Carlos perdera 15 quilos sem esforço e seus exames de colesterol melhoraram drasticamente. Renata, que sofria de enxaquecas crônicas há anos, percebeu que as crises haviam praticamente desaparecido desde que adotaram a alimentação anti-inflamatória. Marina tornara-se uma pequena embaixadora da alimentação saudável. Na escola, frequentemente era chamada para dar depoimentos sobre sua jornada, inspirando outras crianças a fazerem escolhas alimentares melhores. Ela falava com uma maturidade impressionante para a idade sobre como comida é medicina, sobre como nosso corpo tem uma capacidade incrível de cura quando recebe os nutrientes certos
e elimina os elementos tóxicos. O médico que tratara Marina, fiel à sua palavra, apresentou o caso dela em 3 conferências médicas importantes. Sua abordagem foi científica e cautelosa, deixando claro que aquele era um caso único e que mais pesquisas eram necessárias. Mas ele enfatizou que a medicina não podia se dar ao luxo de ignorar resultados extraordinários simplesmente porque não se encaixavam perfeitamente nos paradigmas estabelecidos. Seu trabalho gerou debates acalorados e inspirou vários estudos sobre medicina integrativa. Renata começou a frequentar grupos online de pais com filhos sofrendo de doenças autoimunes. Ela compartilhava a história de Marina cuidadosamente, sempre enfatizando que não era médica e que cada caso era único, mas oferecendo esperança e informações sobre abordagens alternativas que valiam a pena investigar. Várias famílias relataram melhorias após implementar elementos do protocolo que salvara Marina, sempre sob supervisão médica. Dona Júlia continuava seu trabalho silencioso e essencial, ajudando outras famílias enfrentando situações desesperadoras. Ela nunca buscou publicidade ou reconhecimento, satisfeita simplesmente em fazer diferença na vida das pessoas. Mas através do boca a boca, sua reputação crescera, e uma lista crescente de famílias aguardava a chance de ter aquela mulher extraordinária cuidando de seus entes queridos. Carlos escreveu um livro contando a história de Marina. Não era um livro de autoajuda pretensioso prometendo curas milagrosas, mas um relato honesto e detalhado de sua jornada como família através da doença e recuperação. Ele documentou cada passo do protocolo, cada decisão difícil, cada momento de dúvida e esperança. O livro tornou-se referência para famílias enfrentando situações similares, oferecendo não apenas informações práticas, mas também suporte emocional. A família organizava anualmente um jantar no aniversário do início do protocolo de Dona Júlia, celebrando o que chamavam de segundo aniversário de Marina. Era um evento íntimo com as pessoas que estiveram presentes durante a jornada. Os avós, Dona Júlia, quando possível, o médico que abraçara a mudança de paradigma e alguns amigos próximos. Cada ano, ao fazer o brinde, Carlos e Renata lembravam como haviam estado à beira do abismo e como a coragem de tentar algo diferente salvara tudo que amavam. Marina desenvolveu um interesse especial por botânica e nutrição. Ela mantinha um pequeno jardim onde cultivava algumas das ervas que Dona Júlia usara em seu tratamento. Aos 10 anos, já declarava que quando crescesse seria médica ou nutricionista, dedicando-se a ajudar pessoas que a medicina convencional não conseguisse curar. Seus pais não duvidavam que ela cumpriria essa promessa. A história da família Almeida tornou-se conhecida em círculos médicos alternativos e integrativos. Eles recebiam convites regulares para participar de podcasts, palestras e documentários sobre saúde holística. Aceitavam alguns desses convites cuidadosamente selecionados, sempre com o objetivo de espalhar esperança e informação, nunca de promover curas milagrosas ou desacreditar a medicina convencional. O protocolo que salvara Marina era agora objeto de estudo acadêmico. Uma universidade iniciou uma pesquisa formal investigando os componentes específicos que Dona Júlia utilizara, tentando entender cientificamente os mecanismos de ação. Marina participava do estudo como caso índice, contribuindo para o conhecimento que poderia eventualmente ajudar milhares de outras crianças. Renata voltara a trabalhar, mas agora em algo completamente diferente do que fazia antes. Ela tornara-se consultora de nutrição integrativa, ajudando famílias a implementar mudanças alimentares para melhorar saúde e qualidade de vida. Seu caso mais poderoso era sempre o de sua própria filha, um testemunho vivo de transformação que inspirava mesmo os céticos mais resistentes. Carlos mantinha contato regular com o especialista em medicina integrativa que desenvolvera o protocolo original usado por Dona Júlia. Ele aprendera que aquele protocolo era, na verdade, uma adaptação de práticas milenares de povos indígenas amazônicos, refinadas com conhecimento moderno de nutrição e fitoterapia. A sabedoria ancestral combinada com ciência contemporânea criara algo verdadeiramente poderoso. A Casa dos Almeida tornara-se um lugar de peregrinação informal para famílias lidando com doenças difíceis. Renata e Carlos recebiam regularmente visitantes que vinham buscar orientação, esperança e informações práticas. Eles nunca cobravam por esses encontros, considerando um privilégio poder retribuir a ajuda que receberam compartilhando seu conhecimento com outros pais desesperados. Marina crescia não apenas fisicamente, mas emocionalmente amadurecida pela experiência que tivera. Ela entendia a fragilidade da vida de uma forma que a maioria das crianças felizmente nunca precisa entender. Mas em vez de torná-la medrosa ou retraída, esse entendimento a fazia valorizar cada momento, cada brincadeira, cada dia de saúde como o presente precioso que realmente era.
Dona Júlia, já com 65 anos, começava a pensar em aposentadoria. Mas antes disso, trabalhava para treinar outras pessoas em seus métodos, criando uma rede de cuidadores capacitados que pudessem continuar o trabalho quando ela não estivesse mais ativa. Marina já declarara que quando tivesse idade suficiente, seria uma das aprendizes de Dona Júlia, fechando o círculo de cura e esperança. A história de Marina era extraordinária, mas sua família acreditava que não precisava ser única. Eles trabalhavam incansavelmente para que outras famílias soubessem que existiam alternativas quando a medicina convencional atingia seus limites. Não se tratava de rejeitar a ciência médica, mas de expandir os horizontes do que considerávamos possível em termos de cura e recuperação. E assim, a menina que um dia estava à beira da morte, cujo corpo devastado por doença parecia irrecuperável, agora corria, pulava, sonhava e vivia plenamente. Sua cura não fora instantânea ou mágica, mas resultado de dedicação, conhecimento ancestral, ciência moderna e principalmente da coragem de uma babá que ousou oferecer esperança quando não havia mais nenhuma. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar a história de Marina e sua família. Essa jornada de desespero à esperança, de doença à cura completa, mostra que às vezes as respostas que procuramos estão em lugares inesperados. Esta história tocou seu coração? Você conhece alguém que está passando por uma situação difícil de saúde? Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança e inspiração. Deixe seu comentário contando o que achou da história de Marina. E se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais de transformação e superação. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar levando essas mensagens de esperança a cada vez mais pessoas. Até a próxima história!